Será que a Marie Monroe vai entrar pro set? Será que GNV e The Boys vão se conectar em algum momento dessa forma aí? E o Capitão Pátria vai ser preso? E a Kate, será que ela é vilã da série? Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui. Tem até a WandaVision em GNV. Vamos conferir. Já cansou de ver exemplos aí de pessoas ganhando dinheiro na internet, ganhando a vida com o mercado digital, não é? Então por que você também não se coloca nisso? Sério, tem grana de verdade rolando nesse ramo e você tá de fora, está ganhando pouco. Se você já tem teu produto aqui na internet, bora turbinar com o acelerador de vendas da Hotmart. E olha só que bacana, é um curso grátis que ensina como desbloquear as vendas e criar estratégias para vender muito na Hotmart e na internet inteira. Porque muita gente fala, Pedro, você fica mandando gente se afiliar, mas você não diz como que faz para vender, né? Porque aí é muito fácil só se afiliar. Tá aí, é um curso grátis de como vender, como acelerar as vendas. Você pode começar o acelerador de vendas a qualquer hora, inclusive agora, se quiser. Aí você vai ter as manhas do mercado digital, aprender a montar estratégias, a conhecer as ferramentas certas para impulsionar suas vendas na internet, muita coisa. Vem no link da descrição que é de graça, não tem nem desculpa, hein? Trans, Peter aqui. Galera, tem muita coisa bacana pra gente avaliar sobre o universo de The Boys, né, depois da terceira temporada que é mostrado agora em GNV. E pra quem viu meu review sem spoiler sobre o primeiro episódio, lá eu deixei minha opinião também de tudo o que eles erraram no primeiro episódio. Mas vai lembrar que aquele vídeo lá é só sobre o primeiro episódio, beleza? A série supera praticamente todos os problemas do segundo pro terceiro. E a gente vai ver tudo isso nessa análise completa, bem completa. Vai ter spoiler, já tô avisando, tá? Então vem comigo. Se inscreve no canal que eu preciso muito da sua inscrição. Você é inscrito aqui com o sininho ativado e comenta. Tá curtindo? Já assistiu? Curtiu? Achou que expandiu o universo The Boys? Eu tô. Comenta aí. Bom, vamos por partes, ok? Começando pelo primeiro episódio, né, onde a gente tem lá um flashback com um trem-bala entrando no set pela primeira vez. Olha, eu falo 7, ok? 7 é porque eu gosto de assistir dublado e legendado. Nesse vídeo aqui eu vou deixar tudo em português mesmo. Enfim, o flashback da Marie mostra como a presença do trem-bala foi bem vista pelo pai dela. Mostrou a importância da representatividade na sociedade e a gente vê a felicidade do pai da Marie. E com razão. Claro, lógico, né? Porque pro público, ninguém faz ideia que ali é tudo marketing da VOT. Tudo ali é escolhido a dedo pra vender mais, é tudo dinheiro. E esse tema é muito explorado, né? GNV trabalha muito bem essa questão sobre representatividade, minorias. Ele mostra um outro lado que a gente já vai falar aqui. Só não vou voltar no episódio pra não perder a linha, ok? A Marie vai lá, passa por aquele momento delicado que marca a vida das mulheres e nesse mesmo momento ela desperta os poderes dela. E eu não sei vocês, mas essa cena tem seus prós e contras. O pró é que foi digna de um filme dos X-Men, onde o mutante descobre que tem superpoderes, fica desesperado e acaba machucando alguém. Bem típico de filme de mutante, de X-Men. A diferença é que a Marie Monroe não recebeu a visita do Charles Xavier dizendo que tudo ia ficar bem. A vida dela virou de ponta cabeça por ela ter matado os pais com os poderes. Aí foi enviada pra Red River e a irmã foi mandada pra adoção. Pra mim, essa cena visualmente foi legal, mas a forma como tudo ali aconteceu ficou meio estranha. Vamos lá, por mais que ela não tenha controle dos poderes, é muito estranho. E assim, ao mesmo tempo, muito conveniente o sangue dela virar uma estaca e acertar a mãe dela. Quer ver um exemplo melhor? Assim que o pai entra no banheiro, a Marie se descontrola e começa a gritar. E o sangue da mãe dela explode. Aquilo sim é um exemplo de descontrole do superpoder da Marie. Não criar uma faca que parecia que estava protegendo ela. Porra, areia do Gara criou vida, o próprio sangue tem vida própria. Fala sério, né? Inclusive os poderes dela seriam melhores se não precisasse depender do sangue exposto. Na cena seguinte mostra ela treinando lá na Red River e na boa. Tem que ficar cortando a mão pro sangue sair? Ok, eu entendi a ideia da série de querer ligar dramas reais na vida de adolescentes com superpoderes dos personagens. Mas eu acho que isso vai limitar muito a personagem. Eu tô pensando na parte mesmo de superpoder. Imagina se ela pudesse controlar o sangue independente se está exposto ou não. A cena no banheiro seria ainda mais traumática com a mãe dela explodindo com estacas de sangue saindo do corpo dela. E só mais uma coisa, a cena das irmãs deixou a desejar. Tanto no começo como no flashback que tem depois. A reação das duas eu acho que tá muito abaixo do que deveria ser, sabe? Levando em consideração que elas viram os pais morrerem. Eu falei disso no review. Eu dei exemplo inclusive da reação do Hughie, né? Que é muito mais dramática com a morte e com o luto da Robin. E falando da Red River, vocês já viram esse instituto em The Boys. É basicamente um orfanato de supers, onde os moleques ficam lá, né? Foi pra lá que o filho da Madeline Steele foi depois que ela foi morta pelo Homelander no final da primeira temporada. Depois a gente viu o Red River mais uma vez no spin-off, no The Boys Diabolic, né? Com um grupo de crianças que se vingam dos pais por terem recebido o composto V e terem ganhado poderes debilitantes, que fizeram eles irem parar na Red River. E por fim, na terceira temporada, o Hughie vai até o Red River fingindo que vai adotar uma criança, só pra descobrir mais sobre o passado secreto da Victoria Newman, que a gente descobre, inclusive, que se chama Nadia Newman e que é filha do Stan Edgar. E eu não sei se vocês lembram, mas
Na lista das crianças que a Vanessa mostra pro Huey, tem a Marie Moreau, com 17 anos. Pouco antes do começo da série, sabe? Já interpretado também pela mesma atriz, pela Jaz Sinclair. Outro ponto curioso é que o filho da Madeline Stewart sobreviveu à explosão do final da primeira temporada, ainda bebê, depois dele se teleportar. Isso é revelado na terceira temporada. Ele é o menino que aparece teleportando perto do Huey. Vocês lembram dele? Em D&V também tem um menino que se teleporta do lado da Marie durante a aula. Provavelmente é o Ted. Bom, nessa mesma cena, a Marie tá fechando o livro O Herói Dentro de Nós, né, do professor Rick Brink, que é o manda-chuva lá da Universidade Godolphin. Na capa do livro tem um endosso de uma escritora chamada Jess Stein, que fala, abre aspas, leitura inspiradora para todo aspirante a super. Tá, mas e daí? Bom, tudo leva a crer que foi uma brincadeira ou uma homenagem para Jessica Stein, que é a produtora que foi assistente de direção de arte da equipe da série. Na sequência, tem lá o treinamento da Marie mostrando como é que ela usa os poderes. É uma parada bem perigosa, porque ela tá usando sangue, que, pô, né, tem um papel vital no corpo como arma. Isso deixa ela extremamente fraca e cansada. Você ficar tirando sangue do teu próprio corpo. E nessa cena, dá pra ver ali no chão da quadra que a Red River existe desde 1965, mesma época que surgiu a Universidade Godolphin. Depois tem aquela cena de uma aluna da Red River sendo levada à força. A Marie aqui também não parece estar nem aí pro que viu. Ou é muito comum, a gente volta a falar dos erros de roteiro e reações do primeiro episódio. Mas não é esse o foco da cena. O foco é que o caminhão é do Centro Adulto de Reabilitação Elmira, que é um serviço do Serviço Global de Saúde. É o mesmo serviço que, de acordo com a VOT, levou a Maeve para um retiro, onde ela ficou os últimos dias lá antes de lutar com o Soldier Boy se sacrificar para salvar todo mundo. A real é que não teve retiro nenhum e que a Maeve foi presa pela VOT, até que ela fugiu e escapou com a Helena e foi dada como morta. Ou seja, aquela criança não vai ter um destino muito bom. Bom, depois a gente vai lá pro vídeo da inclusão da Godolphin, e a série bate mais uma vez na tecla da publicidade da VOT da Godolphin, querer espremer pro mundo que eles são inclusivos, e no fundo a gente sabe que eles só querem dinheiro. Pra mim, Gen V não bate nessa tecla à toa. Se a gente pegar os super-heróis do mundo de The Boys, eles nada mais são do que famosos do nosso mundo. Sabe, as grandes estrelas, os grandes estúdios, as grandes empresas, que por trás de um sorriso lá tem sempre um interesse envolvendo grana e poder. Claro, não tô aqui dizendo que no mundo real todo mundo é FDP igual o Homelander e a VOT. Mas é uma paródia, então tudo é exagerado. Mas pega assim um pouquinho do que existe na realidade, lógico. Na sequência tem algumas notícias do universo de The Boys, e a gente descobre que o Capitão Pátria está sendo julgado pela morte de um inocente. O inocente, vocês vão lembrar, é aquele cara lá que chamou o Capitão Pátria de fascista, né? Jogou uma garrafa no filho dele. Pô, galera, a cena do meme que todos os outros manifestantes começam a aplaudir depois do Capitão Pátria ter arrancado metade da cabeça do cara com raio laser. Nesse trecho dá pra ver que a VOT tá tentando culpar a Rússia pelas explosões e a destruição na Torre dos Sete. Embaixo dessa chamada tem um advogado do Capitão Pátria dizendo que durante o julgamento, abre aspas, ele se manteve firme. Será que na quarta temporada ele pode ir preso? Lembrando que vai ser a última temporada do Capitão Pátria em The Boys. Deu pra perceber que ainda tem duas vagas no grupo, no set. A Starlight, que abandonou a equipe, e a Maeve, que foi considerada morta. O interessante aqui é que o Luke tinha tudo pra entrar na equipe, mas acabou morrendo. Agora fica a questão, será que algum personagem de Gen V vai entrar pro set? Eu acredito que a Marie Moreau tem tudo pra fazer parte do set, porra. Pô, galera, combina muito com a história dela de querer se tornar uma super-heroína e encontrar a irmã dela. Ou pode ser que ela se torne algum herói local de alguma cidade, igual foi revelado com os outros membros do set. Então assim, da mesma forma que Superman cuida de Metrópolis, Batman de Gotham, Flash de Central City, em The Boys os super-heróis em tese também cuidam de algumas cidades. Claro, com certeza não estão nem aí pra cidade nenhuma, mas a propaganda Godolphin mostra que heróis como a Maeve, Trem-Bala, Profundo, eles protegem as maiores cidades dos Estados Unidos. Ah, e eu não posso esquecer outras referências também, como por exemplo a aparição do Adam Burke, que foi o diretor da origem do set em The Boys e que acabou sendo acusado de assédio e foi afastado das câmeras. Agora está trabalhando como professor na Godolphin. E outra referência do universo de The Boys foi o Salsicha do Amor. Vocês lembram dele? Nossa, vocês lembram? Vocês memorizaram justamente isso, né? Ou não é? O cara aparece no flashback lá no comecinho do terceiro episódio, você viu? Teve até referência pra Marvel, saca só. A Justine fala que vai fazer teste pra uma série de super-heróis com uma pegada de luto retratada ao longo de 70 anos de sitcoms pra VOT Plus. Porra, escreveu WandaVision, tá na cara. E essa Justine também fala do Cupim nos próximos episódios, lembram dele? Ela disse que o Cupim dava festa junto com o Bryan Singer, que é o diretor de filmes clássicos aí dos X-Men na Fox. Enfim, no geral, o primeiro episódio não mandou muito bem no desenvolvimento dos personagens, mas conseguiu segurar a nossa atenção pro mistério do Luke e do irmão dele. E aí a coisa começa a ficar boa. O que não ficou claro até aqui
por que o Luke escolheu matar o Professor Brink e por que ele se matou. Se ele queria que o irmão fosse libertado, no mínimo ele teria que ter agido com cautela e não teria chutado o balde. Inclusive o André e a Kate comentam que o Luke sempre sabia o que tinha que ser feito. Então não combina muito com o perfil deles ter feito tudo aquilo. Tanto que na hora que a Marie vê ele matando o Brink, ele diz que foi obrigado a fazer aquilo. Ele fala que ela não conhecia o Brink, que ela não sabia do que ele era capaz, nem o que era floresta. Uma coisa é certa, ele não estava bem das ideias. Será que o irmão dele alterou a cabeça dele quando tentou pedir ajuda? Será que o Sam tem poderes psíquicos? E outra, por que o Sam apareceu na versão criança dele pro Luke? Tudo ali é muito estranho. O Luke não queria que as coisas chegassem àquele ponto. E se ele ainda queria salvar o irmão, ele deveria ter continuado vivo. A não ser que algo ainda mais assustador sobre a floresta seja revelado. Algo que fez ele desistir de tudo e por isso chutou o balde. Por que a voz era de uma criança sendo que o Sam é adolescente? Afinal, não é como se o Luke só se lembrasse do irmão criancinha. Pô, ele viu o irmão no hospital psiquiátrico, o Sage Grove Center. Será que usaram a criança para não entregar que o Sam era o mesmo aluno que estava fugindo? Ou tem um mistério maior nisso aí? Olha, eu não sei vocês, mas a Kate tem um superpoder de manipulação terrível. E eu tô começando a desconfiar dela. Ah, Peter, mas o Luke também deixou gravado lá que descobriu coisas perturbadoras, né? Talvez por isso ele pirou. Pode até ser, galera, mas vamos tentar imaginar a cena de forma cronológica. Primeiro ele escuta a voz do suposto Sam versão criança. Depois ele escuta o Sam na boate. E no outro dia, quando ele acorda do lado da Kate, ele também escuta o Sam, só que agora mais intenso. Depois disso, entre acordar e abraçar o Brink, deu tempo dele gravar um vídeo pro André e pra Kate. Então por que ele não pediu ajuda ou não acordou ela? E como deu tempo dele derreter a câmera de vigilância e guardar o celular dentro da estátua do Polaridade? Na boa, se a Kate não estiver envolvida com isso, alguém deve estar. Lógico. Tem uma terceira pessoa envolvida e não é o Sam. Essa pessoa deixou o Luke descontrolado. E galera, na boa, se o Luke descobriu tudo, era só conversar com os amigos e armar um plano. Ainda mais que a Kate seria capaz de tocar o Brink e pedir pra ele revelar tudo. Simples. Outra coisa que me deixou com o pé atrás é que o André, ele entrou no escritório do Brink bem depois que ele morreu. E adivinha, o notebook dele tava lá numa boa. Só com uma pasta escrito Floresta. Galera, como que você cria uma pasta pra algo tão secreto e deixa o nome lá? Esse tipo de coisa tem que ter senha, né? E senha em cima de senha. Pasta dentro de pasta. E o notebook com as informações tem que ficar no lugar mais seguro possível. E se um dia o Brink sai e esquece o notebook aberto? Não pode dar esse mole. Na boa, espero que tenha algum plano envolvendo deixar o notebook dando bobeira, assim, de propósito, intencionalmente. Caso contrário, foi uma tremenda gafe que não colou. Enfim, existe outro motivo que pode ter deixado o Luke descontrolado. Ele fala que fizeram coisas perturbadoras com eles. Pra quem não sabe, nas HQs, o John Godolkin é o líder dos G-Men. E o Godolkin liderava outras equipes menores, sabe, com membros mais jovens. E aí que entra o problema, porque o Godolkin era um pedo. Eu não posso falar essa palavra aqui, vocês sabem, né? Mas esse era o segredo dos G-Men e do Godolkin nas HQs. Até que veio a própria Vought, fritou ele. A floresta é algo extremamente importante pra Vought. A própria Ashley deixou claro isso. E pelo visto algo tão perturbador quanto nas HQs deve estar acontecendo na floresta. É bem provável que esse mistério seria algo tão horrível, nojento, perturbador quanto nos HQs. E o Luke pode ter descoberto e ficar tão revoltado que acabou perdendo o controle. Ficou claro que se descobrissem sobre a floresta, a Vought vai ter um problema gigantesco. Talvez maior que o Composto V, sabe? A Ashley disse que pode ser fatal. E depois de tanta coisa que aconteceu com a Vought, eles conseguiram dar a volta por cima com o marketing. O que poderia ser fatal pra eles? Bom, a gente vai ter que esperar o próximo episódio sair na sexta-feira, né? Pra ter mais alguma pista sobre a floresta e o motivo do Luke ter surtado. Pra finalizar, galera, Gen V não é a cópia dos G-Men, nem mesmo da equipe de adolescente de Whiz nas HQs. A série traz um grupo de adolescentes como os de qualquer série de adolescente, cheio de estereótipos, de quebra de estereótipos previsíveis. Coloca um mistério na escola ou algum personagem na liderança da escola e pronto. Isso é algo ruim? Não necessariamente. Mas eu acho que perde a oportunidade de trabalhar algo novo, de surpreender, igual o The Boys fez com o que estava acostumado com o formato dos filmes e séries de heróis. Ah, Peter, mas é uma série de adolescente. Sim, eu sei. Mas isso não é desculpa para fazer o mesmo formato de sempre. Parece que pegam a forma de bolo e só mudam o sabor. A série continua a mesma. Do primeiro episódio pro terceiro, a série começou a ficar boa. E eu vou torcer para continuar assim. Afinal, o universo de The Boys é um dos meus favoritos. Galera, eu vou continuar agora trazendo pra vocês a análise de todos os próximos episódios. Vocês têm que ficar comigo. Curtiram esse início de temporada? Comenta aqui embaixo. E também aproveita pra indicar o vídeo do canal 4 Coisas, do Pablo Peixoto, sobre Gen V. Assistir, tá maneiro demais. Vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá, porque vocês vão curtir pra caramba a opinião dele. E não sai sem sua inscrição. Toca aqui agora, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer. Vou trazer muita teoria, vou trazer muita análise. Vai ser bacana demais a gente estar junto nesses próximos dias. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo inscrito. Valeu, galera. Fui!